Tem uma figura muito conhecida que é a Mary Wollstonecraft, que foi uma das precursoras, digamos assim, do proto-feminismo, mas oficialmente mesmo o feminismo veio surgir ali final do século XIX, começo do século XX. E o feminismo ele é dividido em 3 gerações, né? Por enquanto são 3, já se fala numa 4ª geração, 5ª, milésima geração. Falam que a 4ª é a virtual, né? Exato, tem muito disso, né? Ainda se está arrecadando uma base teórica para fazer isso, para falar da 4ª, mas ele é dividido inicialmente em 3 gerações, que são chamadas as 3 ondas do movimento feminista. A primeira, a segunda e a terceira onda, que é a mais recente antes dessa, dizem que é a que a gente está vivendo hoje. A primeira onda do movimento feminista é a onda das sufragistas, né? As mulheres que foram para a rua para pedir pelo direito ao voto e tudo mais. E essa primeira onda, ela ficou marcada pelo sufrágio, né? Foi quando a mulher passou a poder votar. E tem vários nomes que são muito influentes dessa primeira onda, mas um dos mais influentes é uma moça chamada Pankhurst, que ela foi uma das pioneiras ali do movimento das sufragistas. Ela, inclusive, reunia, né, fazia reuniões na casa dela para decidir como é que iam ser as movimentações, a mobilização, enfim. E aí, essa primeira onda, ela vem com esse propósito de pedir por direitos civis, né? A gente quer poder votar, a gente quer poder fazer outras coisas que a mulher não podia fazer naquela época. O que não se conta dessa história é como tudo isso aconteceu e qual era a motivação e qual é a fonte que o feminismo já começou bebendo desde o seu início, né? Que as pessoas muita gente não sabe. O feminismo ele é um movimento que ele tem origem no socialismo, nas ideias socialistas, de Marx e de Engels, enfim. E, por causa disso, ele se mantém assim até hoje, né? Claro que hoje, por exemplo, nessa terceira onda, né, até os anos 90, surgiram várias vertentes do feminismo. Então, assim, são mais de 20 vertentes. Anarcofeminismo, feminismo liberal, feminismo cristão, afrofeminismo, feminismo radical, enfim. Tem várias vertentes. Mas naquela época, né, o propósito era esse, era lutar pelos direitos civis, e a base que existia ali por trás, a base teórica que existia por trás do feminismo era o socialismo, o marxismo. O feminismo ele puxa muito uma teoria, né, do patriarcado, que é uma teoria que foi explicada por Engels no livro chamado, eu nunca lembro a ordem do título do livro, mas ele fala sobre a origem da família, da propriedade privada e do Estado. E nesse livro ele vai falar sobre essas relações, né, de treta que existe entre os homens e as mulheres. E ele vai falar que a mulher está sempre numa situação de submissão e que ela precisa romper com isso e tudo mais, porque o objetivo é a revolução, sempre. Sempre o objetivo vai ser a revolução. Então ele começa a partir daí, né? E aí você tem essas feministas que são as sufragistas, que muitas brigavam entre si justamente por causa do viés de político que existia. Não era simplesmente, vamos lutar pelos nossos direitos. Era uma corrente que tinha como objetivo final a revolução comunista, a revolução de esquerda. Então, várias sufragistas que fizeram parte do movimento no começo caíram fora, porque falaram assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, não é para ser um negócio político, é para lutar pelos meus direitos, não é para ser um negócio político, o que é até uma coisa meio contraditória, porque se você fala de direitos, você está falando sobre política, enfim. Mas aconteceu dessa forma, então... Mas, de repente, elas entendiam que, o direito da mulher não pode estar atrelado a nenhum outro interesse. Exato. E isso não está me representando. Era política ideológica, no caso, né? O problema era a ideologia, porque muitas mulheres não concordavam com a ideologia, então elas não queriam ter o nome delas ali associado. E a Pankhurst, que foi uma das principais sufragistas, ela tem uma história muito controversa, assim. Ela era uma mulher que estava sempre à frente ali dos movimentos, e ela era muito militante, ela já era muito militante. Ela tinha 5 filhas e ela expulsou uma das filhas do movimento porque ela achava que a filha dela não era tão louca quanto ela, assim. Não, você tem que ir para cima, tem que tretar. A mulher tinha escrava em casa, assim, não é escrava, mas era quase. Então, assim, isso é o que marca, em resumo, a primeira onda do movimento feminista, essa busca pelo voto, né, pelo sufrágio feminino.